Salve galera do canal Jabinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Voltei, o padrão Jabinho. Bandido. Ai, que delícia! Enfim, antes de começar essa desgraça, deixa eu avisar vocês que se você não é inscrito, já se inscreve, deixa like, participa dos comentários. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que é _Jabinho, moleque. E vamos pro vídeo. É isso aí, galera, como vocês decidiram na nossa abinha de comunidades, eu fiz uma pesquisa para saber qual seria o primeiro comparativo para fazer com o nosso querido Redmi AirDots 3, vocês escolheram o TWS1 Pro, e é isso que vocês vão ter hoje, moleque. E, de praxe, vamos lá, vou apresentar os nossos adversários. Aqui no meu lado esquerdo, no seu direito, está o nosso queridinho Redmi AirDots 3, e no meu direito, o seu esquerdo, vai estar o nosso TWS1 Pro da Edifier, moleque. E vamos logo pra essa desgraça. Vamos falar primeiramente sobre case, né, moleque? E sobre unboxing, eles vieram com os mesmos itens e tá bom. Enfim, galera, vamos falar primeiramente sobre a case. E o primeiro ponto que a gente gosta de falar é de design. E assim, sinceramente, cara, eu não posso dizer nada muito relacionado a design, que pra mim são cases que não são feias, mas também não chega a ser uma mais bonita que a outra. Então pra mim, design são duas cases ok, tá ligado? Agora, vamos falar sobre transporte, galera. E pelo fato da nossa case do TWS1 Pro ser um pouquinho menor que o nosso querido Redmi AirDots, então por esse motivo, quem ganha o ponto na questão de transporte é a case do TWS1 Pro. Agora vamos falar um pouco sobre construção. A case do nosso queridinho TWS1 Pro é toda de plástico, tá ligado? E o nosso queridinho Redmi AirDots tem um negócio bem legal, que o corpo dele interno é emborrachado, né? E também tem um botãozinho aqui, o que faz com que ele tenha tecnicamente uma construção mais sofisticada. Então nessa questão de construção, quem ganha seu ponto é a case do Redmi AirDots 3. Vamos falar sobre bateria, e ambas as cases te fornecem 30 horas aproximadamente de bateria extra para os fones. Porém, ainda falando sobre bateria, o nosso queridinho TWS1 Pro te oferece o carregamento Quick Charge, ou seja, você consegue carregar toda a bateria da case, do fone, em apenas 40 minutos. Já o nosso Redmi AirDots 3, ela já utiliza o Type-C, né? Mas o carregamento padrão dela em torno de 1h30 a 1h50 mais ou menos. Então, por ter o Quick Charge no TWS1 Pro, pontinho pra ele na questão de bateria. Vamos falar sobre pontos extras. Se o nosso queridinho TWS1 Pro não tem nenhum ponto extra na sua case, já o nosso querido Redmi AirDots 3 te oferece três coisas interessantes. Uma é o fato desse botão, como eu havia citado na questão da construção, que você consegue resetar os seus fones diretamente sem tirar eles da case. E também o fato de, por exemplo, você abrir, né, a sua case e os fones já entrarem em modo de pareamento. E tem mais um detalhe, que caso você tenha telefones, né, um smartphone da Xiaomi ou da Redmi, eu não sei se Pocophone também entra nessa questão, né, você tem o pop-up, moleque. Ou seja, você abre a case e no seu celular já vem um pop-up falando quanto por cento de bateria tem na case e também quanto tem nos fones, moleque. Isso é legal, mas fica bem restrito para quem tem celulares da marca, tá ligado? Mas, querendo ou não, é um ponto extra muito interessante. Então, na questão de pontos extras, quem ganha seu pontinho é a querida, né, case do Redmi AirDots 3. Enfim, galera, agora a gente vai falar sobre os fones. E na questão de encaixe e conforto, cara, são fones que eu posso dizer pra vocês que, na minha experiência, eu tive alguns problemas. Tanto que o Redmi AirDots 3 eu não uso a borrachinha original, tá ligado? Eu preciso usar de outro fone. E o nosso queridinho TWS1 Pro, eu preciso ficar ajustando toda hora na orelha. Troquei as borrachas, mas eu não tive uma experiência muito boa com relação ao encaixe. Então, na questão de encaixe, os dois fones deixam a desejar, mas na questão do conforto, ambos os fones são confortáveis, não machucam na orelha, tá ligado? Na questão de certificado, o nosso queridinho TWS1 Pro tem um IP65 e o nosso queridinho Redmi AirDots 3 te oferece apenas um IPX4. Então, nesse pontinho para o TWS1 Pro. Vamos falar agora sobre autonomia de bateria, e o nosso queridinho Redmi AirDots 3 te oferece de 7 a 8 horas e o nosso TWS1 Pro te oferece entre 18 a 14 horas. Lembrando que essa foi a minha experiência na prática extrema com os fones, então, né, tá na cara, né, que é ponto para o TWS1 Pro. Vamos falar sobre funções. Ambos os fones são touch,
Porém, a Xiaomi sempre peca na questão das funções dos fones, ou seja, o seu querido Redmi AirDots 3 só te permite dar play, pause e acionar o assistente virtual, além de poder atender ou recusar as ligações. Já o nosso queridinho TWS1 Pro te dá quase todas as opções, né, de avançar, retroceder a música, dar play, pause, de fazer de um modo geral as funções básicas que eu considero, tá ligado? E assim, pelo número de funções e o que você consegue fazer apenas com os fones, o TWS1 Pro ganha seus pontos com relação à função. Vamos falar sobre tecnologia, e ambos os fones utilizam a mesma tecnologia, ou seja, eles usam o chip da Qualcomm, que é o QCC3040, e também usam Bluetooth 5.2, além do aptX. Porém, o nosso queridinho TWS1 Pro conta com aquela tecnologia voltada para a parte de conversação, que é o CVC 8.0, tanto que eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, que é uma tecnologia para comunicação, para microfone. Então, por esse motivo, na questão de tecnologia, apesar de serem bastante semelhantes, o nosso TWS1 Pro tem uma tecnologia a mais, tá ligado? E por isso ganha o ponto. Na questão de conexão e interferência, galera, ambos os fones têm uma boa conexão. Porém, o nosso querido TWS1 Pro tem um probleminha meio que crônico com relação à interferência. É aquele fone que com muita frequência você vai ter alguns probleminhas de ter alguns cortes na música, tá ligado? Já com o nosso Redmi AirDots 3, a gente tem quase nenhum problema relacionado a esse tipo de problema, tá ligado? Com relação ao microfone, galera, na experiência prática, o nosso TWS1 Pro se saiu melhor, até porque ele tem aquela tecnologia que eu citei, que é o CVC 8.0, que ajuda a melhorar a qualidade do som para a pessoa que está te ouvindo, tá ligado? Então, por isso a questão do microfone vai para o nosso TWS1 Pro. Agora vamos falar sobre um ponto extra dos fones. O nosso TWS1 Pro não tem nenhum ponto extra a ser ressaltado aqui, mas o nosso queridinho Redmi AirDots tem algo muito interessante, que é esse pontinho preto aqui, né, que seria um sensor meio que de aproximação, que atualmente a gente só vê ele em fones de ponta, né, high-end, fones que são literalmente bem caros, como por exemplo os da Apple, né, os novos da Sony, e só esses fones acima de R$1.000 que contam com essa tecnologia, cara. E a experiência utilizando essa tecnologia no Redmi AirDots foi uma experiência muito agradável, e por esse motivo, na questão extra, quem ganha seu ponto é o Redmi AirDots 3. Agora a gente vai falar sobre um ponto muito importante, que é a questão do som, né? Agora o bicho vai pegar, moleque. Vamos falar sobre volume, e na questão volume, o único fone que consegue te deixar com aquele efeito meio que de surdo, né, de irritar você por causa do volume, é o TWS1 Pro, ou seja, ele tem mais volume que o nosso queridinho Redmi AirDots 3, então por esse motivo, na questão volume, quem ganha seu ponto é o TWS1 Pro. Na questão de graves, galera, os dois fones têm graves bons, porém o do Redmi AirDots 3 se sobressai um pouco, então na questão de graves vai ponto pro nosso queridinho Redmi AirDots 3. Agora na questão do equilíbrio, e o equilíbrio que eu digo pra vocês seria um fone que você conseguiria ouvir qualquer gênero de música sem que o fone, por exemplo, puxe para algum lado, por exemplo, que fique exaltando os médios, os agudos, e que venha atrapalhar a sua experiência com qualquer gênero de música que você goste, por exemplo. Então, na questão de equilíbrio, esses fones são perfeitos. Eles, pra mim, você consegue ouvir qualquer, né? Eu, pelo menos, consigo ouvir qualquer gênero de música sem ficar com aquela sensação de, nossa, tá estranha a música, tá ligado? Então, por isso, pontinho pra ninguém, porque eles são equivalentes, moleque. Enfim, esse foi o nosso comparativo. Jabinho, agradece, tamo junto, tamo chegada, é nóis! Flicking no meu flow, cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water, to fly.